Reflexões com o pastor Edson Melo. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que Deus possa te revestir com o Espírito Santo e te dar vitória em todos os sentidos. Olha, eu quero compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. E eu estou com a minha Bíblia aberta na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. No versículo 7 está escrito assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A orientação é que vivamos por fé. É que sejamos guiados por Deus, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, e isso vem através da fé. O relacionamento com Deus, ele só pode existir onde existe fé. A Bíblia diz que eu só posso agradar a Deus se eu tiver fé, se eu viver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que os grandes homens e mulheres da Bíblia alcançaram foi mediante a fé. Foi graças a essa entrega. Foi graças ao se lançarem sobre a palavra de Deus. Noé construiu a arca por fé. Moisés voltou ao Egito para reivindicar junto a Faraó a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Fé. Nós, sempre que lemos a Bíblia, ficamos animados. Sempre que lemos a Bíblia, somos envolvidos por algo que nos dá forças para continuar, para prosseguir, para confiar. Isso é a fé. E a Bíblia diz, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz para a igreja que nós devemos, orienta, que nós devemos andar por fé e não por aquilo que vemos. Infelizmente, nós temos visto, dia após dia, pessoas se perdendo, pessoas desanimando, pessoas se distanciando. Infelizmente, porque essas pessoas estão se deixando levar pelo que chega aos seus olhos, pelo que chega aos seus ouvidos. Nós vivemos esse período, e hoje é dia 25 de abril de 2020. Estamos em quarentena, estamos vivendo a pandemia do coronavírus e em casa, para distrair a cabeça, para não, se você me permite a expressão, para não enlouquecermos, que às vezes parece que a sensação é essa, porque não estamos acostumados a ficar presos, trancados, sem poder trabalhar, sem poder sair, enfim. E nós acabamos pegando o celular ou indo para frente da televisão ou da tela do computador
E ali nós desejamos duas coisas: a informação e o entretenimento. E ainda que não seja o propósito, aquilo é o nosso alimento. Naquele momento é o nosso alimento. E infelizmente muitas pessoas, e eu me refiro ao povo de Deus, me refiro às pessoas que conhecem a palavra, me refiro às pessoas que têm a promessa de Deus na vida delas. Infelizmente muitas dessas pessoas estão deixando de lado a orientação bíblica de viver pela fé. E estão tomando as suas decisões e estão dando o próximo passo, única e exclusivamente com base naquilo que chega aos seus olhos ou aos seus ouvidos. E eu quero que você preste atenção, por favor, para que você entenda direitinho o propósito dessa reflexão. Eu vou usar como exemplo, se você me permite, o presidente da República. Pode ficar tranquilo que eu não vou usar esse áudio para fazer política. Eu quero dar um exemplo. E eu quero pegar usar uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que tem muito poder, tem muita responsabilidade. E infelizmente, tem, e isso está claro para a gente através da mídia, tem tomado as suas atitudes, tem dado o próximo passo, quase que 100%, pelo menos é o que dá a entender, esse é o meu ponto de vista, quase que 100% das suas atitudes, das suas decisões, são com base naquilo que chega aos seus olhos ou aos seus ouvidos. Ele já foi criticado diversas vezes por compartilhar vídeos, por compartilhar textos que não eram verdade, que eram, como chamam hoje em dia, né? É chique, fake news. Antigamente chamava mentira, hoje chama fake news. E com base nisso que chega para ele, no que alguém disse, no que alguém postou, ele toma decisões. E me perdoe pela minha crítica, porque eu torço pelo meu país e desejo que dê certo. Mas, infelizmente, muitas vezes tem deixado a desejar. Quer dizer, uma pessoa na posição que ele ocupa, com a responsabilidade que ele tem, mas se precipitando muitas vezes na hora de tomar uma decisão. Porque ou ele é muito sábio, ou o resto da nação não sabe nada. E eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia diz que nós temos que viver por fé, não pelo que vemos. Você não pode tomar uma decisão com base, e eu me refiro, eu vou usar como exemplo o momento que nós vivemos. Quarentena. No nosso caso aqui em São Paulo, nós aguardamos o pronunciamento do governador do estado, o João Dória. Porque a expectativa é a retomada. A expectativa é quando as crianças vão poder estudar, quando nós vamos poder trabalhar, quando nós vamos poder voltar à nossa normalidade, se é que existe, depois dessa pandemia, uma normalidade. Porque tudo indica que, a princípio,
A princípio, não. E é como eu já disse antes. Existem aqueles que dizem que o mundo que conhecíamos, ele já não existe mais. Nós temos que nos adaptar a uma nova realidade, porque o que nos aguarda é uma nova realidade. E que seja. Porque eu não sou guiado pelo que eu vejo ou pelo que eu ouço. Eu sou guiado por fé. Eu sou guiado pela direção que o meu Deus me dá. Eu sou guiado pela palavra do meu Deus. E quem me ensina essa palavra não é o pastor. Quem me ensina essa palavra é o Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas agora que estão desesperando, que estão perdendo o ânimo, que estão perdendo as forças, e me refiro às forças espirituais. Pessoas que dia após dia estão se deixando levar, se deixando envolver. Quer que eu te diga uma coisa? Me perdoa, mas nesse exato momento, todo brasileiro entende tudo acerca de saúde. Todo brasileiro entende tudo acerca de política. Todo brasileiro entende tudo acerca de economia. Todo brasileiro é juiz. Todo brasileiro sabe o que é melhor para a nação. Por quê? Porque estão todos recebendo como alimento o que lhes é sugerido pela mídia, pelas redes sociais. As pessoas, na melhor das intenções, estão sendo usadas muitas vezes pelo simples fato de compartilhar o que a gente não sabe se é verdade. Compartilhar aquilo que ninguém assina. Ninguém se identifica. Compartilhar aquilo que tem propósito de destruir, de desestabilizar, de ceifar. A nossa comunhão com Deus, ela está em jogo. Nesse momento, ou você para dar ouvidos ao que diz a palavra de Deus, ou você para focar naquilo que está escrito na tua Bíblia, que é a palavra de Deus. Nesse momento, ou você para dar ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus quer te dizer. E eu não estou me referindo a esse momento exclusivamente. Eu digo numa visão geral, porque eu tenho certeza que a todo tempo o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Porque Deus não tem prazer em ver o seu povo caminhando para a destruição e ficar quieto, calado. Não, não. Ele é um Pai amoroso, misericordioso, que nos chama, que quer o melhor para nós. Mas se nós não dermos ouvidos, se nós estivermos ocupados demais, concentrados em ouvir, dedicando a nossa atenção àquilo que estão postando, àquilo que estão dizendo, àquilo que estão mostrando para a gente, não vai dar para ouvir a voz de Deus. Quer um conselho? Te concentra em oração. Quer um conselho? Te volta para o Senhor, mais do que nunca. Tempo você tem de sobra. Se antes os afazeres, o trabalho, os compromissos, as obrigações, e vamos falar num português bem claro, sem nenhuma hipocrisia. Se antes tinham os blá blá blás, os argumentos, as desculpas para não buscar, agora tem tempo sobrando. Agora tem tempo sobrando. Se dedique a buscar ao Senhor.
Porque a fonte da qual você tem que beber é a palavra de Deus. A fonte da qual você tem que se alimentar é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ligar a tua televisão. Eu não estou dizendo que você não vai consultar as tuas redes sociais. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você vigiar. Eu estou falando para você vigiar. Eu estou te dando um conselho. Vigie. Não seja guiado pelos homens, muito menos pelo inferno. Seja guiado pela palavra de Deus. Noé construiu a arca pela fé, sendo guiado por Deus. Construiu nas medidas exatas, do jeito que Deus falou, ele fez. Você acha que naquele período não teve interferência? Você acha que ninguém nunca roubou da madeira que Noé estava preparando para construir a arca? Você acha que nunca teve um incêndio? Você acha que ninguém nunca mexeu ali? Pode ter certeza que ele enfrentou muita luta. As pessoas chamavam Noé de louco. Eu fico imaginando a situação dos filhos de Noé. Eu fico imaginando a situação da família de Noé. Porque eles não viviam isolados. Pelo contrário, eles conviviam normalmente com todo mundo. Agora tenta imaginar a situação. Mas Noé não se desviou do seu propósito. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava instabilizado. Ao contrário do que alguns pregam, para fazer campanha e tirar o pouco que o povo tem, e me perdoe pelo desabafo, mas é uma grande verdade. Quando Deus chama Abraão, Abraão não sai com a mão na frente e outra atrás, como muitos dizem. Como se faz campanhas para tirar tudo. Não! O que era de Abraão, ele levou com ele. Ele estava estabilizado. Abraão não era miserável, desempregado. Abraão pegou o que era dele e foi, seguiu. Largou aquela terra. Detalhe, a terra onde ele tinha enterrado o pai dele. Tinha uma ligação ali. E ele foi para a terra que Deus mandou. E ele foi seguindo a direção de Deus. Ele nem sabia onde era. Deus não deu o endereço. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Ele creu. E por fé, ele foi. Por fé, Ana, uma mulher estéril, humilhada pela sua rival, e é assim que está escrito na Bíblia. Penina, que era outra mulher do seu esposo, Eucana. Ana era humilhada. Todo ano, quando iam para o templo, ela passava a maior humilhação da vida dela. Ela não tinha prazer nem de estar naquele lugar. Um momento santo, um momento tão grande, um momento tão precioso para o povo de Deus no momento. E ela não tinha prazer, nem fome ela sentia. Porque a rival ficava judiando dela, maltratando ela, porque a rival Penina tinha filhos e filhas. Ana não podia ter filhos. Mas ela se apegou ao que ela tinha, a fé. E ela clamou, e ela buscou. Ela foi criticada até pelo sacerdote, que não entendeu o seu desespero, a sua angústia. E chamou a sua atenção dizendo que ela estava embriagada. Ela estava rasgando o coração dela diante de Deus. E pela fé, Deus permitiu ela se tornar mãe de filhos e filhas. Começando por Samuel, aquele que ungiu ao primeiro rei, Saul, e depois ao grande rei, Davi, de onde vem Jesus.
Pela fé. Pela fé, Enoque andou com Deus. Ele se envolveu tanto que Deus não permitiu a ele a morte. Essa morte natural que nós enfrentamos, Deus o tomou para si. Pela fé, Elias profetizou. Pela fé, Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Pela fé, a igreja primitiva se sacrificou para que o evangelho não morresse, para que a morte, o sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição não fossem em vão. Pela fé, nós vamos chegar no céu. Pela fé, um dia nós vamos contemplar a face do nosso Rei. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem não consegue crer, não vai morar no céu. Quem não consegue crer, não vai chegar no fim dessa estrada. Quem não consegue crer, se deixa levar pelo que um disse, o outro disse. E num dia tem uma opinião, porque aquela opinião ela tem como base o que alguém falou, o que alguém mostrou, o que alguém postou. No outro dia ela tem outra opinião. Porque ela bebe de uma fonte aqui, de uma fonte lá, e ela sai assim, sem direção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Se recuse, você pode. Não é o sistema político que decide a tua vida, nós sabemos, tem uma influência muito grande. E eu sempre deixei isso muito claro. Tem uma influência muito grande, as decisões deles nos afetam diretamente. A prova, se alguém tinha dúvida, a prova está aí. Eles determinaram quarentena, fique em casa, não trabalhe, não produza. E nós estamos em casa. Só que não são eles que vão decidir a nossa vida. Tem influência sim. Pode ajudar a acelerar ou atrasar, e na maioria das vezes o que faz é atrasar, sim. Mas não anula. Não impede. O Senhor dá aos seus escolhidos até enquanto dormem. É assim que está escrito. Mas muita gente está abrindo mão de consultar a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de botar o rosto no pó e se humilhar diante do Senhor, para ficar na tela de um celular, buscando informações. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Abra o teu coração. Deixa Deus te dar direção nesse período. Se você emprestar os teus olhos ou os teus ouvidos, o inimigo vai usá-los. Satanás vai fazer com que de alguma forma chegue aos teus olhos e aos teus ouvidos algo que vai te destruir. Algo que vai te desanimar. Sabe aquele dia que você ouviu algo, ou que você viu algo, e você foi levado a dizer: perdi o meu dia. Perdi o meu dia. Isso já aconteceu com você muitas e muitas vezes. Agora eu te pergunto, como é que você pode perder um dia que foi feito por Deus para você se alegrar e se regozijar? Consegue entender o que eu quero dizer?
Não é que seja o nosso desejo, nós somos levados a isso. Vou te dar mais um conselho e vai encerrar por hoje. Economize. Não gaste sem necessidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, então... mas é o meu sonho, é o meu projeto, é o meu propósito. Fique em paz, fique tranquilo. É o teu sonho, teu projeto, teu propósito. Não é o relógio que determina. Não é o relógio que determina. Não é o dia do mês, a semana do ano. Não. O mês do ano, não. Deus te prometeu? Deixa eu te perguntar. Você conhece a história de Abraão, não conhece? Deus prometeu fazer de Abraão pai de uma grande nação. Quando Deus chama Abraão, Abraão está com 75 anos de idade. Abraão já é um homem velho. Sara é uma mulher velha. E ainda por cima estéril. 25 anos se passam. Até que Deus faz se cumprir. Agora eu te pergunto. Será que você encontraria na face da terra um homem com 75 anos de idade disposto a aguardar o cumprimento de uma promessa, seja ela qual for, por 25 anos? Fala para mim que você encontra essa pessoa. Fala para mim que você encontra. Você não encontra. Se você falar para um jovem, ei jovem, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Como diz a palavra, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Comece a se dedicar a servir ao Senhor hoje com a tua vida. E eu tenho certeza que daqui a 25 anos, você será bem-sucedido em tudo. Estou falando para um jovem que tem uma vida inteira pela frente. Será que ele está disposto? Não. Se quando a pessoa botasse os pés a primeira vez na igreja, fosse proposto para ela aguardar por 25 anos a mudança da sua vida, eu garanto para você que a igreja estava vazia, que ninguém ia querer se converter. Ei, Abraão creu e não deixou de crer. Então a promessa que Deus tem para a tua vida não depende do relógio, não depende do calendário da folhinha que está pendurada na parede, não! Fique em paz. O projeto é teu, o sonho é teu, o propósito é teu, então fique em paz, guarda o teu coração. Economize. Tenha calma. Não saia atirando para tudo quanto é lado. Não queira resolver o problema de uma vez. Fique em paz. E deixe Deus te dar a direção. Davi disse, eu fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz assim, Deus é comigo por meio daqueles que me ajudam. Ei, pode ter certeza. Deus vai gerar oportunidades para você ser abençoado dia após dia nesse período. E depois da pandemia, da quarentena, e depois quando pudermos retomar a nossa vida, aquele que vai voltar ao trabalho, aquele que vai ter que procurar um trabalho novo, aquele que vai ter recurso, aquele que vai estar sem recurso, fique em paz, porque Deus dá direção. Mas para isso você precisa viver por fé. Por fé. E não pelo que você vê. Tá bom? Eu peço que você guarde no teu coração essa reflexão. E se te abençoa, por favor, viva, coloque em prática. Tá bom? Eu sou o pastor Edson Melo, pastor da Igreja Evangélica Sagrado Manto de Cristo. A nossa igreja está localizada no Taboão da Serra, São Paulo,
na Rua Almir Ribeiro, número 150. Se você quiser ter mais informações acerca do trabalho realizado pela nossa igreja, em prol da obra de Deus e do reino dos céus, você pode acessar www.iesmdc.com.br. Tá bom? É o site da igreja e ali você tem todas as informações acerca da igreja. Se alimente das coisas de Deus. Se alimente das coisas de Deus. Jesus te ama, eu também. Fique com Deus e, com toda certeza, a vitória é nossa, porque ninguém pode impedir a vitória do povo de Deus. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Fique com Deus, fique com Jesus. Reflexões com o pastor Edson Melo.